A gente vai mergulhar agora numa escalada de tensões bem perigosa que está acontecendo no Oriente Médio, colocando os Estados Unidos e o Irã numa rota de colisão bem direta. Vamos entender o que está por trás de tudo isso. E o ponto de partida é esse aqui, um aviso bem severo vindo de uma alta autoridade iraniana. A ameaça é explícita contra a presença militar americana em toda a região. Mas olha, essa ameaça não surgiu do nada, né? Ela é, na verdade, uma resposta bem direta a uma combinação de fatores, tanto internos lá no Irã, quanto externos, que deixaram a situação assim, no limite. E o que chama muita atenção aqui é o quão específica é essa ameaça. A citação deixa bem claro que não foi um aviso genérico. O recado foi dado aos países vizinhos, pensa em Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, até a Turquia, de que as bases americanas nos seus territórios seriam sim alvos de ataque, se o Irã fosse atacado pelos Estados Unidos. Para a gente entender de onde vem essa ameaça, a gente precisa olhar para essa combinação que é quase uma bomba relógio. De um lado, protestos gigantescos dentro do Irã, e do outro, uma promessa de intervenção vinda direto de Washington. E esse número aqui é alarmante. 2.600, segundo um grupo de direitos humanos, essa é a estimativa de pessoas mortas durante uma repressão bem violenta a um dos maiores movimentos de protesto contra o governo. Essa pressão interna enorme ajuda a explicar em parte essa postura tão agressiva do regime iraniano para o exterior. E, em resposta a essa repressão toda, o então presidente americano Donald Trump veio a público e prometeu intervir. Essa frase, "a ajuda está a caminho", foi o estopim. Para o Irã, isso soou como cruzar uma linha vermelha e foi o que acendeu o pavio para a ameaça de retaliação que a gente viu. Ok, então vamos sair um pouco da retórica e ver como é que esse clima de ameaça já está tendo um impacto real, prático, para as forças americanas que estão lá na região. Por exemplo, na principal base aérea dos Estados Unidos, no Catar, a Al-Udeid, alguns funcionários foram aconselhados a deixar o local. Fontes diplomáticas fizeram questão de dizer que isso era uma mudança de postura e não uma retirada ordenada, sabe? Diferenciando bem daquela evacuação em massa que já tinha acontecido antes em outro momento de crise. E essa tabela mostra o tamanho da infraestrutura militar americana que, de repente, virou um alvo explícito. Pontos cruciais como o quartel-general avançado do Comando Central no Catar e a sede da 5ª Frota da Marinha no Bahrein, tudo isso agora está sob ameaça direta. Claro que uma crise desse tamanho acionou todos os alarmes diplomáticos. A gente vê agora uma corrida contra o tempo, com várias nações da região tentando reagir a essa escalada de tensão. Essa linha do tempo aqui mostra a velocidade com que tudo aconteceu. É impressionante. Em questão de 48 horas, a situação foi de um briefing de inteligência para ameaças diretas e uma série de telefonemas diplomáticos frenéticos. A região inteira ficou em alerta máximo. E aqui a gente percebe uma estratégia dupla do Irã. De um lado, o país manda esses avisos bem duros para os vizinhos sobre as bases americanas. Mas, ao mesmo tempo, tenta acalmar os ânimos, como nessa mensagem enviada aos Emirados Árabes, dizendo que a calma prevaleceu, enquanto reafirma que vai defender sua soberania a qualquer custo. É o famoso morde e assopra. Então, com todas essas peças se movendo no tabuleiro, protestos internos, ameaças externas, movimentação de tropas, o risco de um erro de cálculo, de um passo em falso que pode levar a um conflito aberto, se torna perigosamente alto. E para deixar tudo ainda mais perigoso, no meio dessa tensão toda, um canal de comunicação que era vital simplesmente foi cortado. Os contatos diretos entre o ministro das Relações Exteriores do Irã e o enviado especial dos Estados Unidos foram suspensos. Ou seja, menos diálogo no momento em que ele é mais necessário. E isso tudo nos deixa com a pergunta que não quer calar. Com ameaças tão diretas feitas e as forças militares em alerta, como é que se faz para recuar? Como a região pode sair da beira desse abismo? É um impasse de altíssimo risco e as consequências são, no mínimo, imprevisíveis.